Você já quis começar a faculdade, mas se assustou com o preço da matrícula? Você não precisa mais perder tempo. Na FAEL, sua matrícula é acessível e a sua primeira rematrícula sai de graça. Deixa eu explicar. Se você se inscrever ainda hoje em um dos nossos cursos, a matrícula sairá a partir de R$ 49,00. E mais, sua primeira rematrícula é grátis. É tempo de ganhar tempo e economizar. Acesse fael.edu.br e faça sua inscrição agora. Mas tem que fazer sua inscrição agora, hein? Agiliza! Não acessou ainda? Tudo bem, eu espero. Ninguém faz isso. Oi, pode falar. Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Venha conhecer a nova estrutura da melhor boate do Recife. Boate MKB. 4 ambientes, todos climatizados. Brega, o melhor do samba e pagode. MPB, que também vira uma pista de flashback. E a pista mais badalada, Dance Music. Com um show de transformista, drag queens e caricata. Praça de alimentação e o bar tropical, para melhor conforto dos seus clientes. Rua Bispo Cardoso Ares, número 6, Boa Vista. Maiores informações acesse www.boatemkb.com.br ou pelo fone 32230921. Boate MKB, nem melhor nem pior, apenas um espaço diferente. Seu carro merece o melhor em performance e segurança. Os pneus Aquarius Styles têm durabilidade e conforto que o seu carro precisa. Rode com tranquilidade. Rode com Aquarius Styles. Qualidade e segurança em pneus ecológicos. J. Ferreira, agora. Alô, minha gente, boa noite, boa noite, boa noite. Alô, Brasil. Alô, meu Pernambuco. Alô, Nordeste. Estou chegando e abraçando os amigos que a partir de agora estão aqui no Cine TV Nordeste, nessa página da internet, com o programa J. Ferreira Agora. É um desafio, uma tendência do jornalismo, não é? Um programa policial feito aqui de Pernambuco, policial, jornalismo comunitário, é a voz do povo. É preciso que haja um debate nacional para tentar corrigir. Eu passei a tarde inteira chamando a atenção dos amigos que curte a nossa página e que compartilha, que hoje nós estaríamos aqui com o promotor de justiça, o Dr. Marcelo Zugietti, que já se encontra aqui aguardando para a gente começar a conversar sobre a audiência de custódia. É uma coisa que não está sendo muito bem compreendida pela população, tá certo? Eu confesso aos senhores que eu estou preocupado com isso. Ninguém sabe o futuro disso tudo. Eu tenho receio até, preste atenção, eu tenho receio até que a má interpretação do que estabelece a lei pode gerar um conflito de interesses, não é? Uma situação caótica, tá certo? Criando uma barreira ou de descrédito entre as instituições Justiça e Polícia Civil, Polícia Militar. Eu tenho medo e tenho receio que a não interpretação da lei pode gerar um outro tipo de coisa que há muito tempo já desapareceu até das nossas cabeças, mas pode ser que chegue com força total, os chamados grupos de extermínio. Então eu quero, mais uma vez, pedir a compreensão, não somente a sua, no compartilhamento, na curtição da página, mas também os doutores da lei, tá certo? É claro que é impossível uma sociedade ter um advogado, um doutor da lei em cada família, em cada residência, tá certo? Mas é bom lembrar que o povo também não pode ser tratado como um completo idiota. Nós somos um país absolutamente analfabeto politicamente falando, mas nós não somos idiotas. É preciso que haja o respeito acima de tudo para esse universo de gente de um país que tem dimensões continentais. E você sabe disso. Este país chama-se Brasil e é o maior país da América Latina, tá bom? Vamos trabalhar? Vamos embora. Antes eu gostaria de chamar a atenção de um caso que aconteceu, tá certo?
a prisão de um homem suspeito de matar a companheira asfixiada. Presta atenção. Um homem suspeito de matar a companheira asfixiada é indiciado pela Polícia Civil aqui em Pernambuco. Agora presta atenção. Quando eu vim falando aqui que a Polícia Civil de Pernambuco, ela está aparelhada, tecnicamente é formada por profissionais de alto nível, tá certo? Que se debruçam sobre essas questões de investigação de uma forma tal que, num tempo absolutamente recorde, chegam à conclusão da responsabilidade criminal de determinado delito e apresenta os responsáveis quase que diariamente está sendo feito coletivas da polícia apresentando. Só que agora existe um problema que é muito mais delicado. Enfrentar a avaliação fria de um determinado magistrado para saber se aquele camarada é perigoso ou não. Observem bem esse sujeito aqui. Esse cara está preso provisoriamente ou temporariamente desde o dia 2 de agosto pela prática de homicídio. Segundo a polícia, ele matou a sua companheira asfixiada, tá certo? E ele foi indiciado pela Polícia Civil. Ele está lá em Campina Grande. Esse cara, o Wenderson de Oliveira Carneiro, tem 34 anos. Ele é mototaxista. É o ex-marido dessa mulher que foi encontrada morta num terreno baldio lá de Marinha Farinha. Nós temos a foto do corpo bem distante para evitar o constrangimento, a preocupação. Aí está o corpo dessa jovem que tinha 20 anos de idade, Maria Tainá Araújo dos Santos. Esse crime aconteceu no dia 16 de maio deste ano e a conclusão do inquérito foi apresentada no dia de ontem. O Anderson, o mototaxista, ele foi indiciado por homicídio qualificado com a agravante de feminicídio, porque segundo a Polícia Civil, a vítima foi morta por asfixia. Que morte terrível, meu Deus! O corpo estava num terreno baldio, com as mãos amarradas para trás, os pés amarrados também. Então vejam a agonia da morte dessa mulher, dessa garota de apenas 20 anos de idade, sem nenhuma chance de defesa, porque ele amarrou os braços da mulher para trás, amarrou também os pés da mulher, tá certo? E depois, através do estrangulamento, da asfixia, ele matou. Que morte terrível, meu Deus! Parem um pouquinho para pensar, que morte terrível essa criatura teve! Foi bem, e ele deixou o corpo lá. Agora, isso aconteceu na praia de Maria Farinha. O corpo foi encontrado num terreno baldio de Maria Farinha, em Paulista. Mas existe um agravante que vocês vão ficar boquiabertos. Segundo a polícia, esse safado aí, o Wenderson de Oliveira Carneiro, mostra a cara desse cachorro aí. Presta atenção. Em Campina Grande, ele tentou matar essa mulher de uma forma mais cruel ainda. Eu diria um tanto quanto medieval, tá certo? Quando os cristãos eram sacrificados. Ele enterrou a mulher viva. Ela só não morreu por obra e graça de Deus. Mas ele a enterrou viva. E ela conseguiu sair daquela cova, tá certo? Na primeira tentativa de morte, mas ele não perdoou. Ele precisava fazer mais, porque ele sempre nutria aquela revolta dentro de si por causa da mulher. Mas por que ele matou? Até agora, a polícia não passou essa informação. Ciúmes, talvez? Bom, fica caracterizado como feminicídio. Então vejam bem, você acha que um sujeito desse merece ser ouvido numa audiência de custódia? E depois voltar para casa para responder o crime em liberdade?
Foi provado por A mais B também que esse canalha, ele já tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas e violência doméstica. Mas por que essa mulher estava vivendo com ele? Perguntas que até agora nós não temos. Ele está sendo trazido de Campina Grande para cá, onde deverá ser apresentado numa coletiva com a imprensa. A polícia vai então nos dizer por que ele matou a mulher. Ela já sabe, a polícia já sabe, mas é necessário que o sujeito esteja presente aqui. Ele matou na praia de Maria Farinha, num terreno baldio, e se danou para Campina Grande. Mas aí a polícia foi lá e conseguiu segurá-lo. Meu Deus, que coisa terrível. Por mais que a gente fale, a violência, ela passou a ser uma espécie de cultura aqui no nosso povo, aqui no Brasil. Eu não estou falando somente aqui em Pernambuco, não. Eu digo no país, em todo o território nacional. Mas por que isso está acontecendo? Por que as autoridades não param, não se debruçam para estudar os motivos? O que leva o sujeito a delinquir? O que leva o sujeito a pensar em matar? Por quê? Porque as leis são frouxas demais. Frouxas. Veja o que eu estou lhe falando. Elas são frouxas. São leis absolutamente... como é que diz? Não tem nenhuma razão específica para ser considerada lei ou serem consideradas leis. Porque elas não têm força. Tá certo? Não tem força. É o que nós chamamos de lei frouxa. E sabe por quê? Porque o Código Penal brasileiro, ele data da década de 40, na época que Getúlio Vargas era presidente, o ditador desse país, tá certo? De lá para cá, a única coisa que vem acontecendo é a apresentação de emendas. Então ele vai crescendo, o Código Penal vai crescendo, fica parecendo o canto gregoriano. Porque é muita coisa, muita emenda, é muita costura, é muito esparadrapo colando um pedaço de papel aqui e acolá, tá entendendo? É quando eu falo que o povo brasileiro é um analfabeto político, mas não é tão idiota como muita gente acha que seja, tá certo? Então você veja bem, mas daqui a pouquinho nós vamos conversar com o doutor Marcelo Zugietti. Eu tenho certeza que a gente vai ter muito o que falar. Quer ver uma outra coisa também? Eu gostaria que nesse momento você já começasse a curtir a página e você também compartilhasse. É necessário que haja esse debate, é um debate nacional, é um debate que não é somente aqui de Olinda, região metropolitana do Recife, não. É um debate nacional. Eu quero que você curta a página, que você compartilhe o programa J. Ferreira agora, tá certo? A Polícia Civil investiga um suposto envenenamento de uma professora em Nazaré da Mata. Eu gostaria de aproveitar e já vou me aproximando aqui para ficar ao lado do cidadão que eu tenho o mais profundo respeito. Boa noite, doutor Marcelo Zugietti. Tudo bom? Então, veja bem, eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque dessa conversa aqui, vocês vão ter a oportunidade de entender o porquê existe a chamada audiência de custódia. Qual o propósito principal disso? E por que houve essa deturpação? É isso que nós queremos saber. Mas antes, eu gostaria de lembrar que a Polícia Civil está investigando um suposto envenenamento de uma professora em Nazaré da Mata. Agora, veja bem. O suposto envenenamento teria sido praticado por um suspeito de apenas 10 anos de idade. 10 anos de idade. Pois é. Mas isso aí a polícia está investigando, porque segundo as primeiras informações repassadas às autoridades, o menino teria colocado uma substância na garrafa de água da professora, provavelmente chubinho. A mulher precisou ser encaminhada para o hospital regional Hermílio Coutinho, lá de Nazaré da Mata.
já recebeu alta, recebeu alta por volta das 5 horas da tarde de ontem, né? Agora, embora a vítima não tenha registrado a ocorrência, a polícia tomou conhecimento e passou a investigar, recolhendo a garrafa de água, submetendo todo o material a uma análise. O delegado Romeu Ricardo, que é titular da delegacia de Nazaré da Mata, também ouviu testemunhas. O garoto é inimputável, ele não pode de maneira nenhuma ser apreendido, tem apenas 10 anos de idade. Não havia nenhuma razão para ele fazer isso. Professora e aluno se davam muito bem. Ele simplesmente resolveu botar um negócio lá, não sei por que carga d'água ele fez isso, tá certo? Mas aí quem vai ter que ser responsabilizado, ou pelo menos dar satisfações à polícia, são os pais do garoto. Isso é para você ter uma ideia do perigo de se ter, o que é que a violência leva as pessoas a fazer isso. Antes de conversar com o doutor Marcelo Zugetti, eu lhe peço licença para a gente falar do CBT Saúde. Agora você tem o melhor plano de benefícios para você e sua família, tá sabendo? É verdade. O melhor plano de benefícios para você e sua família. Chegou o CBT Saúde. São consultas e exames ilimitados com e sem a coparticipação. Odontologia completa, atendimento com hora marcada, sem limite de idade, plano familiar, sem restrição a dependentes. Ligue amanhã. Amanhã é sábado, mas de 8 até meio-dia, você pode ligar por 37710550, 37710550. Além das consultas e exames, você tem assistência funeral familiar. E semanalmente você concorre a R$5.000. É uma promoção de lá, não é verdade? CBT Saúde, sempre com você, tá bom? Agora, vamos conversar com o doutor Marcelo Zugetti. Boa tarde, doutor. Boa noite. Tudo bem? Como vai o senhor? Tudo bem. Prazer grande estar aqui. O prazer é todo nosso, pelo amor de Deus. Nós passamos a tarde inteira chamando a atenção dos amigos que estão em casa para a importância dessa conversa que nós vamos ter, para falar sobre a audiência de custódia. Doutor, o que vem a ser audiência de custódia? Para muita gente que não entende. Você poderia falar? Claro. Boa noite para seus telespectadores mesmo. Pode ser telespectadores, pode internautas ser, né? também. Internauta, né? Aqui não é televisão, mas pode falar de internauta. Então, os internautas. É o seguinte, o Brasil e outros países, Jota, eles é signatário de um tratado internacional. Signatário de um tratado internacional. Assinou um tratado internacional, que é o Pacto de São José da Costa Rica, né? E esse Pacto Internacional de Direitos Civis, de Direitos Políticos, ele através da Convenção Interamericana de Direitos, ele estipulou determinadas regras. Os países que resolveram assinar esse tratado, essa legislação internacional, por assim dizer, eles são, evidentemente, obrigados a cumprir aquela norma. E o Brasil até que demorou a internalizar, a colocar em voga essa questão da audiência de custódia, que nada mais é a apresentação do preso em 24 horas, daquela pessoa que é presa em 24 horas, para que essa autoridade judicial, um juiz de direito, na presença do promotor, do advogado, do defensor público, possa verificar da legalidade ou da necessidade dessa prisão, retorno, ou de se manter essa prisão. E o que ocorre? Por que ocorre isso? Nos países civilizados, e a gente pode chamar o Brasil de um país civilizado, nos países ocidentais, nos países da América Latina, nos Estados Unidos, onde esses países que são signatários, que assinaram esse tratado internacional, você percebe que a pessoa é presa e imediatamente é levada à presença de um juiz. Em alguns locais, por exemplo, como nos Estados Unidos, tem questões que são inclusive julgadas naquele momento e resolvido o problema. Uma cadeia, ou uma multa, ou uma penação menor, enfim, trabalho à comunidade. É feito na hora. Aqui nós não chegamos ainda nesse estágio. Então, a audiência de custódia é justamente para verificar a necessidade e a legalidade dessa prisão. Porque o que ocorre? O
A pessoa que é presa, segundo a Constituição Federal, a gente só tem 2 tipos de prisão. E assim eu diria que a prisão não deve ser a regra, é a exceção. Não é? Então eu até anotei aqui, a prisão deve ser por uma decisão judicial, tá certo? Provisória ou temporária, como você falou ainda há pouco, ou por uma sentença penal transitada em julgado. Não é verdade? É verdade. Eu não estou falando nas regras que excepcionam isso. E logo após o cometimento do crime, a prisão que ocorre é a prisão em flagrante, que em algumas ocasiões essa pessoa pode responder em liberdade. Eu estava ouvindo você citando aquele caso do rapaz, o Anderson, é Anderson? É, o Anderson. O Anderson, citando o caso desse envenenamento, essas situações que a gente tem visto, e eu tenho observado durante toda essa semana, esses dias, o quanto está se batendo na audiência de custódia. Pois é, nós temos inclusive aqui a Folha de Pernambuco, essa semana, que trouxe a matéria principal. Embora a gente chegou até a conversar no ar no nosso programa na Rádio Folha. Isso. Né? Nós conversamos sobre isso. Mas vejam só a manchete aqui. Dá para o pessoal aí... Vejam bem a manchete aqui do Diário de Pernambuco, da Folha. Ou melhor, da Folha, da Folha de Pernambuco, que diz o seguinte: de cada 100 presos, 46 são soltos em Pernambuco. Essa média foi revelada pelos comandos da Polícia Militar e da Polícia Civil. Eles criticam o excesso de solturas nas audiências de custódia, defendem o benefício para criminosos iniciais, os chamados primários, e não para aqueles habituados nos delitos. Já magistrado destaca a necessidade do judiciário na validação das prisões. Até aí está tudo muito bem, validar as prisões. Agora, a questão dos critérios que são adotados pelo judiciário, é isso, né? Porque eu estou preocupado, sabe, doutor, que isso venha depois a trazer um problema que nós já enfrentamos, o senhor também já enfrentou bastante isso, né? Os chamados justiceiros, não é? De aluguel, tá? Com os chamados grupos de extermínio. Porque a partir do momento quando a pessoa sente que o isolamento, o afastamento da justiça no que diz respeito na aplicação da pena em decorrência de um delito praticado, o Brasil, o governo já corre, já tem uma culpa no cartório por causa da superlotação carcerária, que tem sido uma luta, um trabalho muito sério que o senhor vem fazendo para tentar acabar com isso, com aquele complexo prisional do Curado, que aquilo ali é uma desgraça, não é verdade? Então você veja bem, aí de repente começa a agir dessa forma, onde não há nenhum entendimento entre os poderes, aquele negócio todo. Isso gera o que nós chamamos de desobediência civil, e aí o negócio fica pesado. Eu não sei se a nossa Rayane tem alguma coisa, Rayane. O pessoal tá mandando algumas mensagens para cá. Hein? Dá para você falar? Sim, então, Jota, conta sim. pra gente aí, vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite, doutor. Boa noite, Jota. Boa noite, Rayane. O pessoal está colocando aqui. Angélica Tales colocou misericórdia. Jesus, o mundo está cruel. É, realmente. Não deixa de ser, né? Cláudia Farias coloca, boa noite, Jota. Simone Ferreira coloca, boa noite. Cadê? Renildo Carlos, o machismo é um câncer. Simone Ferreira coloca, a TV Cine Nordeste está sendo a melhor opção. Bom, né? Continuem conectados com a gente. Mas vamos Pois bem, continuar. A nossa eu queria Rayane vai dizer... continuar aí, daqui a pouco ela claro. tem mais informações. Diga. Veja só, essa norma desse pacto internacional, vamos dizer assim, em que o Brasil é signatário, assinou, é uma norma supralegal, ou seja, é uma norma que ela é maior do que a própria norma interna do Brasil, que seja contra ela. Então, ela é uma norma muito forte. E a utilização, o cumprimento dessa norma é compulsório, não pode ser discricionário. O Brasil não pode dizer assim, eu vou cumprir ou deixar de cumprir, porque ela é signatária. Então, o Brasil... Já estava relaxando, né? Exatamente, já estava relaxando. Agora, o que acontece é que a gente precisa... O Instituto é novo, não é? A gente tem esse Instituto a partir de 2016, final de 2015 para 2016, com a resolução do CNJ, mas a gente precisa melhorar.
não é? A gente está num momento muito ruim, de muita violência, de muita criminalidade, é verdade, sim. Agora, você estava falando ali, eu estava exatamente pensando, a gente não pode admitir nem incentivar essa disputa entre polícia e justiça, aparelho de justiça, não é? A polícia tem que cumprir o papel dela. O papel dela é prender em flagrante, é papel, está no Código de Processo Penal, é dever da autoridade policial prender, é dever, não é? Então a polícia tem o dever de prender aquele que estiver cometendo um crime, e essa prisão chama-se em flagrante delito. O judiciário, o juiz de direito, por via da audiência de custódia, ele analisa, junto com o defensor, como eu disse, o promotor ou o advogado, essa legalidade ou necessidade de continuar essa prisão. Claro que há situações muito ruins. Por exemplo, muita gente tem falado sobre questões de pessoas que não são primárias e que são beneficiadas pela pela liberação na audiência de custódia. É verdade isso? Acontece? Acontece. Eu penso que a gente precisa criterizar melhor. O Instituto precisa melhorar. O Instituto precisa ser absolutamente tido para a sociedade como um bem social e não como um mal social. Pois não é verdade? Exatamente isso que a gente está observando. Não é verdade? Então, assim... Não atalhando o raciocínio do senhor, só para poder ilustrar vamos. mais ainda o seu ponto sem de dúvida. vista, nós tivemos essa semana um caso, eu falei com o senhor por telefone, de dois elementos lá de Camaragibe e São Lourenço da Mata, que estavam tocando o terror naquelas comunidades. A polícia demorou mais de 3 ou 4 meses na tentativa, na investigação e, obviamente, a captura desses elementos, que eles não eram tão fáceis de serem capturados, eles não eram bichos, eles agiam durante a noite, mas eles tocaram o terror, eles estabeleceram um toque de recolher nas comunidades lá do Parque Capibaribe, lá em São Lourenço da Mata e também lá em Camaragibe. Muita gente estava pernoitando na rua, em praça pública, porque não podiam chegar em casa. Os ônibus não subiam para os terminais, porque eles assaltavam os coletivos, assaltavam os taxistas, assaltavam os mototaxistas. Bom, enfim, ninguém podia chegar em casa, tá certo? Nós ouvimos depoimentos de pessoas lá em São Lourenço da Mata que ficaram lá em praça pública, pessoas que durante 5 dias, senhoras, tudo, que ficavam lá. Eu quero ir para minha casa, mas eu tenho que esperar que amanheça o dia. Meu Deus, isso é doloroso, não é? Eu cheguei a criticar aqui o batalhão lá de São Lourenço da Mata, sediado em São Lourenço da Mata, porque não conseguia resolver o problema. Só que o trabalho não podia ser feito assim, só porque J. Ferreira estava pedindo. Por trás disso tudo tinha o serviço de inteligência, não é verdade? Do batalhão e também da Polícia Civil. Pois bem, a polícia conseguiu descobrir onde eles estavam. A quantidade de carros que eles já haviam sido tomados através de assalto, né? A crueldade com que eles praticavam os assaltos nos coletivos. Quando chegou lá em Paudalho, eles trocaram tiros com a polícia, mas a polícia conseguiu segurá-los. Ninguém saiu ferido nessa história, mas todo mundo ficou exposto a ser morto, tanto de um lado como do outro. Aí vai o pessoal, ele passou 24 horas detido, no outro dia foi para a audiência de custódia. E aí o juiz, que já estava sabendo de tudo isso que estava passando, do clamor da sociedade, do desespero do povo que mora naquelas 2 comunidades, tá certo? Resolveu, não sei por que cargas d'água, um cara que eles não eram primários, eram contumazes, tá certo? Já tinham entradas no estabelecimento da polícia por tráfico de drogas, inclusive. Então, veja bem, aí resolveu liberá-lo na audiência de custódia e ficou todo mundo com a cara de maneira como couve, o povo ficou mais assustado ainda. Então, esse é um caso muito forte de uma avaliação errônea, me perdoe o doutor juiz, mas esse é o sentimento que todos nós aqui temos, uma interpretação errônea do que estabelece esse compromisso junto com todos os países que fazem parte dessa comunidade internacional para a solução desse problema, não é verdade? Eu penso o seguinte, a gente, como eu disse, a Rayane parece que quer falar. Rayane, fala aí, Rayane. Diga aí. Os comentários.
Vamos lá. Esses comentários que surgiram agora. Fernanda Cristina coloca, sobre isso que vocês estão falando, ela fala, tudo isso é porque a justiça é para os pobres. Será? Igor, ela coloca tudo isso sobre o assunto que vocês estão conversando, sabe? Sim. Ela coloca, tudo isso é porque a justiça é só para os pobres. Justiça é só para os pobres. Então você veja que tipo de comentário nós estamos ouvindo. Pois não é? Então, mas continua. Tem mais alguma coisa? Sim, tem um bem importante aqui, que Igor Rocha coloca. Boa noite, Jota. 2 ônibus queimados na Avenida dos Rios agora de noite. Aí eu peço para Igor Rocha para mandar, se você tiver foto, qualquer coisa, tá, Igor? Manda para o nosso e-mail, cinetvnordeste@hotmail.com. Tá aí na telinha embaixo, tá, Igor? Sobre esses ônibus que foram queimados agora. Mande para o nosso e-mail para a gente poder avaliar o caso. Pouco. Isso agora, em 2 rios. Isso agora à noite. 2 pessoas. Não, 2 ônibus foram queimados na Avenida dos Rios, agora de noite. 2 Igor ônibus Rocha foram colocou. queimados. Não, Dois 2 ônibus. 2 ônibus foram queimados. Desculpa, Dois eu entendi ônibus. mal. Isso. 2 ônibus foram queimados Isso, exatamente. na comunidade de... Não, na Avenida dos Rios. Na Avenida agora dos à Rios. noite. Mas o motivo, alguém ele passou? Não, ele não falou. Não. Então, se você tiver Então, mais por favor, informações, tá, Igor, você por favor, mande põe pra o- gente. Põe o nosso endereço aí na tela, o nosso e-mail. Leia ele, por favor. @hotmail.com, tá, Igor? Tá aqui embaixo. Certo. cinetvnordeste@hotmail.com. Então conte pra gente, entre em detalhe, não é? Por que foi que tocaram fogo nesses ônibus? Isso aí, Jota, como só nós mais um, estamos... tá, doutor? Eu esqueci Hein? aqui Não, sobre sem o assunto problema. também que vocês estão conversando. Fernanda Cristina coloca, o presídio da PAI está uma calamidade. Vocês poderem veja falar só. sobre Presídio isso? da PAI Isso está está uma uma calamidade. calamidade. Bom, é o Fernanda povo se Cristina manifestando. coloca. Eu Agora- quero dizer o seguinte, Pois não, doutor. veja bem, um critério, na minha avaliação, na minha ótica, eu não sou, como eu digo sempre, eu não sou o dono da verdade, estou opinando, estou dando minha opinião, mas eu penso que o critério para que uma pessoa seja conduzida à liberdade numa audiência de custódia, deve ser o critério que se coloca para que se conceda a liberdade provisória num processo judicial, no processo de cognição penal. Então, vamos imaginar que alguém esteja preso, que seja primário, que tenha bons antecedentes, que tenha um trabalho, que tenha uma profissão definida, que não tenha nenhum antecedente criminal, por assim dizer, que tenha uma vida social imaculada, não é? Então, essa pessoa tem, mesmo que respondesse já um processo penal, ela teria o direito a ficar em liberdade provisória. A liberdade provisória que o próprio Código de Processo Penal no Brasil e em outros países também contempla. Aquela pessoa pode sim continuar trabalhando, estudando e respondendo ao processo em liberdade. Na realidade, penso que esse critério deve ser o critério que poderia ser utilizado para a audiência de custódia. Aquela pessoa, e também a depender do crime, vamos dizer assim, da gravidade do ato, da repercussão social e não digo emocional, mas social, e do perigo que essa pessoa possa representar para o seio da sociedade. Então, esses critérios objetivos que se usa para liberdade provisória no processo penal podem ser utilizados, sim, para a audiência de custódia. Eu penso que se nós utilizarmos isso, a tendência de termos esses erros que você citou, essas situações que terminam tendo uma repercussão negativa, de se soltar uma pessoa que já tinha cometido vários crimes, uma pessoa perigosa, isso vai diminuir em muito. Queria até dizer que eu penso, e eu vou dizer isso até porque eu não sei quanto tempo ainda vou viver, não é? Mas o objetivo, eu penso que a audiência de custódia deveria ser um embrião, ou pelo menos deve ser um embrião, um começo, um início de um novo processo penal mais ágil, Jota. De um processo penal sem tantas repetições de apresentação de prova, disso, daquilo outro. Ou seja, deveria ser o seguinte: a polícia apresentou o preso, o juiz com o promotor, com o defensor público ou com o advogado, já aquelas questões que pudessem ser resolvidas ali, com apenação, já levava a testemunha, como em alguns países a gente tem. E não esse processo penal que a gente usa 3, 4 anos, 5 anos. Ontem eu vi uma questão de uma senhora que está há 5 anos solta,
passou 1 ano e 7 meses presa, há 5 anos está solta e só agora a justiça a condenou. Condenou a 6 anos. E ela está trabalhando e tudo mais, já tem uma nova vida, cometeu só aquele crime, vai ter que voltar para a cadeia. Meu Deus do céu. Então eu estou querendo dizer que a gente precisa, com a audiência de custódia, a gente entender de um processo penal que pudesse ser melhor para a sociedade. Ou seja, apresentou o preso perante o juiz, como a audiência de custódia estabelece, mas aquela apresentação não vai ser somente para ver a legalidade ou a necessidade da prisão, e sim para resolver o problema. Eu acho que a gente poderia crescer nessa prática, modificar o Código de Processo Penal para acelerar isso, e isso, evidentemente, para alguns crimes, né? Uma boa parte dos crimes, não para todos, mas a gente podia ter uma justiça mais célere e mais justa, e não fazer com que a sociedade se sinta tão insegura, não só com a questão da falta de policiamento, da falta disso, daquilo, mas também com as atividades da justiça. Mas é exatamente isso que a gente está discutindo, porque enquanto formadores de opinião, porque o senhor também é, não é verdade? A gente está procurando esclarecer isso, pedindo que as pessoas participem desse debate, não é? Curtindo a página, compartilhando com os amigos, tudo isso que está acontecendo aqui no Cine TV Nordeste, que é muito importante. É um debate que não se encerra aqui, não. Nós vamos ter a oportunidade de mostrar outras coisas daqui por diante. Você veja, só se interrompendo, sem querer interromper, já interrompendo. Você veja, a gente precisa, por exemplo, criar uma central, como eu te disse até naquele dia na Rádio Folha, a gente criar uma central da audiência de custódia. O que seria isso, para que a gente possa se entender melhor com teus seguidores, né? Não é assim que chama? Exato. Internautas, seguidores, enfim. A central de recebimento daquela pessoa liberada na audiência de custódia, para que essa pessoa possa ser acompanhada nas determinações que o juiz, nas condições que o juiz estabeleceu, por exemplo, para que ela pudesse ficar em liberdade, coisa que a gente não sabe. Então a pessoa é solta lá, é liberada na audiência de custódia, e a gente não tem, quando eu digo a gente, o Estado, não tem uma referência do cumprimento daquelas obrigações, se está cumprindo ou não, a não ser que seja com a tornozeleira eletrônica, que é uma modalidade também, mas que o Estado não tem pernas suficientes para botar a tornozeleira eletrônica em todas as pessoas que são liberadas na audiência de custódia. Então eu acho que uma central de acompanhamento dos liberados e liberadas na audiência de custódia seria uma manifestação importante do Estado, e isso inclusive foi recomendado por mim assim que se iniciou a audiência de custódia, a gente viajando, eu estava ainda no CNPCP, não é? De onde saí somente esse ano, então a gente pôde ver em vários estados do Brasil algumas ideias interessantes. Uma delas, que eu tive a oportunidade de estudar, é essa criação dessa central da audiência de custódia. E para uma internauta sua que falou sobre a PAIG, né? Que é a Penitenciária Agroindustrial São João, eu quero dizer a ela que eu estou muito preocupado. Fiz um trabalho num sábado desse lá, com a situação da PAI. O semiaberto é a primeira janela para a liberdade. Então, hoje nós temos talvez o pior ou um dos piores semiabertos do Brasil, localizado na Penitenciária Agroindustrial São João. É mesmo? É uma situação muito grave, o Estado sabe disso, não é? A gente tem tentado, e o Estado tem tentado resolver, mas enquanto os problemas crescem em progressão geométrica, o Estado vai a passo de cágado, bem devagarinho. Enfim, tapando, não adianta, você veja, não adianta que a gente proíba o preso do semiaberto, por exemplo, de trabalhar, ou proíba ele de visitar a família, por exemplo, numa semana, e na outra a gente conceda a ele o regime aberto, ou seja, o livramento condicional, que é ficar no mundo, só se apresentando. Então, não é possível que alguém melhore de uma semana para outra ali dentro, quanto mais do tempo que se passa ali. Então, o que eu vi, senhora internauta e senhores internautas e senhoras, é uma situação muito ruim, e isso não colabora para a reinserção social. Quando a moça disse lá que o mundo está muito ruim, etc., a gente no Brasil não tem nem pena de morte, nem pena de prisão perpétua. É verdade. Né? Então essas pessoas que são presas
e em flagrante e são mantidas na audiência de custódia, ou então são mantidas com uma prisão preventiva ou temporária dentro do presídio, antes do cumprimento da pena, antes de uma decisão judicial, elas passam por esse sistema prisional que, apesar de crescer, de a gente ter alguns pontos positivos hoje, a gente vê algumas situações que são importantes, mas a gente sabe que a agenda negativa do sistema é muito maior. E então essas pessoas voltam, às vezes, na maioria das vezes, muito pior do que entraram no sistema prisional. Nós temos aí o que nós chamamos de Universidade do Crime, são exatamente as casas de acolhimento da FUNASE, né? Não é aprovado por A mais B, não. Aconteceu em Caruaru a fuga em massa de 30 e tantos reeducandos, não é verdade? Houve a captura de uns 17 somente, não é? E eles fugiram. As chamadas Terezas ou cordas que foram jogadas de fora para dentro do muro, quer dizer, e o Estado trata, não, aqui está tudo de ordem, ó, não houve nenhum problema, não houve, ninguém saiu ferido, coisa e tal, lavar, mas isso não agrada, o povo cobra do Estado uma providência. Mas, doutor, veja bem, o que o senhor está falando, quando acontece lá nos Estados Unidos, um país que tem uma cultura, primeiro, é um país que ele é um pouco mais velho que o Brasil, tá certo? Mas eles foram colonizados por ingleses, etc., não é verdade? Então os Estados Unidos já começaram, o povo americano já começou com lastro, uma formação muito rígida, tá certo? De uma cultura também milenar, como é o caso da Inglaterra, tanto é que os Estados Unidos, logo no começo, passou a ser chamado de Nova Inglaterra e por aí vai. O Brasil foi colonizado por portugueses, com todo o respeito que eu tenho aos meus amigos portugueses, eu tenho um carinho muito grande por esse povo, mas houve, não foram somente os portugueses, não é? Foram vários países que já estavam vindo para aqui, quer dizer, há muito tempo. Então, há uma diferença muito grande. Lá, a audiência de custódia funciona, o próprio povo americano, cada uma das pessoas americanas sabe de cor e salteado a sua Constituição. Aqui eu duvido que uma pessoa saiba, tá certo? Porque, ó o livrão. Então, veja bem, lá funciona. A pessoa comete um delito, vai para o juizado de custódia, ou de pequenas causas, ele é julgado na hora, ou ele paga uma multa, ou então recebe como condenação uma pena alternativa, coisa parecida. Ou até a prisão mesmo, Ou até a prisão. Dá a depender do caso, mas se resolve na hora. Eu acho que o pior não é... Você estava falando ali do Código Penal, crescendo, que é verdadeiro, e eu fico pensando o seguinte, o pior não é essa briga que a gente tem da lei com o crime e da polícia com o crime. É como se a polícia, se a legislação e a polícia pudessem resolver o problema da criminalidade. Lei a gente não falta não, a gente tem muita lei. O que a gente falta é que as pessoas que praticam o crime, elas tenham a sensação de estarem sendo punidas, a punição efetiva, e que isso faça diferença na vida das pessoas. Então, eu diria que nem a punição mais grave ou menos grave, mas a punição, você saber que aquilo é uma punição e que aquele pecado, aquele crime que você cometeu, por isso você foi punido. O que você disse, que é um sonho que eu tenho nessa modificação do Código de Processo Penal, é justamente no sentido de que a gente possa ser mais ágil e mais efetivo nesse processo penal, que eu entendo esse processo penal de conhecimento, que é um processo penal muito ruim, a partir do próprio trabalho da Polícia Civil, que é um trabalho bom, mas que quando chega a fazer parte do processo penal, é como se não valesse absolutamente nada. Quando a polícia faz um trabalho, muitas vezes, de muito bom nível, de muita valia. Então, assim, Jota, a gente tem que entender que esse debate que você está criando, ou que você está colocando em pauta, não só para os internautas, no seu programa radiofônico, no dia a dia, isso é muito bom para a sociedade. A sociedade precisa entender que isso faz parte da vida dela, não é? Por exemplo, a gente estava falando do semiaberto, eu vou aproveitar até para te dar um furo, né? Assim que chama. Aqui nesse modelo também é furo também? Também, né? Pois bem,
essa semana que vem está entrando em vigência, não é, o que eu chamava de desencarceramento responsável desde 2012, que era um projeto que eu tinha colocado, que era justamente o uso da tecnologia como forma de desencarcerar aquelas pessoas que tenham um perfil para esse desencarceramento. E no que diz respeito àquelas pessoas já condenadas, eu acho que a partir que nesse modelo que a gente tem de regime semiaberto, a gente podia aproveitar muita gente que está aí fora. E eu até vou te dizer o seguinte, veja, uma pessoa que sai para trabalhar de 5 horas da manhã no regime semiaberto, uma mulher ou um homem da paz, sai para trabalhar de 5 ou 6, chega de 7 e 8 da noite. Somente para dormir, ele está preso. O Estado, ele passa o dia fora, só dorme dentro do cárcere. Passa o dia fora com uma tornozeleira e só dorme dentro do cárcere. Então, se essa pessoa não tem nenhuma restrição negativa, está trabalhando já há algum tempo, ou está estudando, então nada impede que o Estado possa fazer esse teste, que eu diria, com a tornozeleira eletrônica, de colocar essa pessoa sem necessidade de voltar para a unidade prisional. Esse foi uma ideia que nós tivemos junto com um dos maiores promotores de justiça que nós temos aqui em Pernambuco, que é o doutor André Silvani, e fizemos esse projeto, e eu coloquei essa preocupação com o regime semiaberto. E essa semana a gente deve iniciar com as mulheres. Com as mulheres? Cerca de 30 mulheres, assim, que vão poder ficar, 31 mulheres, que já respondem no semiaberto, que trabalham, que elas vão poder ficar em casa, tomando conta das crianças, trabalhando, monitoradas eletronicamente. E evidentemente que isso na verdade, não é uma aposta só na lei, é uma aposta também na pessoa. Aquela que sair das condições, volta para o regime fechado. Então, na verdade, uma situação diferente. Isso já tem em alguns lugares do país, em alguns outros estados. A gente, desde 2012 que a gente fez esse projeto, agora está sendo possível essa implementação. Eu acho que a gente vai ter um ganho de qualidade, não só para quem está lá, quem vai receber esse direito, mas até para aquelas presas que vão ficar no regime fechado e que mais tarde vão para o semiaberto, os homens também, quando chegar para os homens, para que eles possam saber que, sem restrição negativa, com bom comportamento, procurando não cometer outro crime, eles vão poder ficar em liberdade mais rapidamente. Deixa eu aproveitar para a gente falar sobre a Pop Pharma. A Pop Pharma é uma farmácia que tem em todo o território nacional e é a farmácia que vende mais barato neste país. Vamos dar uma olhada aí nesse vídeo que nós fizemos da Pop Pharma. Vamos lá. Agora em Abelê Lima, mais uma Pop Pharma com inúmeras promoções para você e toda a sua família. Fica na rua Capitão José Primo, número 41, próximo do pátio da feira. Pop Pharma, grande variedade de medicamentos com descontos de até 90%. Comprar na Pop Pharma é bem mais econômico. Conheça o nosso setor de perfumaria. Pop Pharma, em Paulista Centro, em Olinda, na Presidente Kennedy Peixinhos, e agora em Abelê Lima, na rua Capitão José Primo, número 41. Pop Pharma, a farmácia que vende mais barato no Brasil. Pop Pharma para mim, Pop Pharma. Você viu aí, né? E a Pop Pharma está com uma promoção fantástica. Olha só o que nós estamos mostrando aqui. É fraldas Loop, não é? Loop para criança, Maxi Comfort. Essas fraldas tem todos os tamanhos. Custa no mercado R$ 37,99. Mas na Pop Pharma ela custa R$ 26,90. R$ 26,90. É um desconto de R$ 11,00, não é, mamãe? Maravilha, não é? É o Loop Maxi Comfort, tá certo? Agora temos também o fraldão para geriátrico, né? Para as pessoas adultas. Então veja bem, esse fraldão geriátrico, ele custa no mercado, pacotes aqui com 30 unidades, custa R$ 59,90. R$ 59,90, tá certo? Mas na Pop Pharma você compra por R$ 39,90. R$ 39,90. É barato, não é? Então você veja que a Pop Pharma é uma farmácia que se preocupa muito em vender o melhor, tá certo? Pop Pharma, a farmácia que vende mais barato em todo o território nacional, tá bom? Mas deixa eu voltar para conversar aqui com o doutor
Doutor, hein? Como você entende de tudo, viu? É, né? É verdade. Agora eu vou falar naquilo que foi objeto de muitos comentários na tarde de hoje, doutor. Nós estamos... Aconteceu no Rio de Janeiro. Esse caso aconteceu no Rio de Janeiro, tá certo? Não vai parar porque a autoridade policial foi claro quando ele falou. Trata-se de um caso absurdo. Um cara, a justiça carioca, em audiência de custódia, mandou soltar, determinou a soltura de um elemento que assediou uma mulher num ônibus, ejaculou na mulher, no rosto da mulher, no colo da mulher, dentro do ônibus, tá certo? O povo ficou horrorizado, todo mundo, nós temos inclusive imagens aí do ônibus parado na rua e o povo ficou tomando conta porque para não deixar ele sair. O suspeito é aquele lá, é de camisa verde, não é verdade, Marquinhos? O suspeito é aquele sujeito ali, presta atenção, tá certo? Então esse cara chama-se Diego Ferreira de Novaes, 27 anos. Pois bem, ele ejaculou numa mulher dentro do coletivo, não foi no Rio de Janeiro, não, aliás, em São Paulo, na Avenida Paulista, no centro de São Paulo. Me desculpe, eu estava falando do Rio de Janeiro, mas foi no centro de São Paulo, na Avenida Paulista. Isso na tarde da última terça-feira. Foi solto pela Justiça em audiência de custódia realizada nesta quarta-feira. Foi na quarta-feira. Agora, ele já havia passado 5 vezes. 5 vezes ele já havia passado pela polícia por suspeita de estupro. Mas em nenhuma delas foi a julgamento. Olha só, esse moço que a gente está mostrando aí de camisa verde, tá certo? Ele não foi a julgamento. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, o doutor juiz José Eugênio do Amaral Souza Neto, entendeu que não era necessária a manutenção da prisão desse elemento. Para o magistrado, o crime se encaixa no artigo 61 da Lei da Contravenção Penal. Abre aspas, importunar alguém em local público de modo ofensivo ao pudor, fecha aspas. E é considerado de menor potencial ofensivo. A lei número 1941. O agressor ficou menos de 24 horas detido. Na decisão, doutor, embora afirme que, abre aspas, o ato praticado é grave, fecha aspas, e destaque o, abre aspas, histórico desse tipo de comportamento, fecha aspas, do rapaz, o juiz diz não ver, abre aspas, constrangimento, tampouco violência, fecha aspas, e por tal razão defende que o crime, abre aspas, se amolda à contravenção e não estupro. Olhe, cidadão, o senhor vai me perdoar, doutor juiz José Eugênio do Amaral Souza Neto, tá certo? Longe de mim de chegar à vossa inteligência, tá entendendo? Um homem probo, um homem que dedicou sua vida para estudar leis, etc. E tem a responsabilidade de julgar. Mas, meu velho, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, porque eu fiz essa pergunta durante a semana, tá certo? Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, doutor. O camarada, ele é réu, confesso, todo mundo viu. Imagens foram mostradas para o juiz. A moça arrasada, chorando em pânico, estava amparada por pessoas do ônibus, porque ele chegou e colocou, tirou o pênis para fora, tá certo? E disse a Bé, ficou lá, pousou o pênis no ombro da moça, tá entendendo? O povo viu, ele jogou uma toalha, coisa e tal, lavagem, e depois ejaculou. Aí eu pergunto ao nobre doutor juiz, pelo amor de Deus, o que o senhor faria se tivesse que julgar um caso onde o fato tivesse acontecido com alguém da sua família? Epa, será que eu exagerei na dose? Tá vendo? Eu tenho que fazer isso porque é o sentimento do povo. Entendeu, doutor? É o povo que diz essas coisas. Aí eu pergunto, a audiência de custódia para esse caso aqui,
se enquadra, doutor? Ou o senhor acha que o juiz ele teria sido infeliz na avaliação desse compromisso que já tem? Eu não entendi bem, eu estou preocupado com isso, doutor. Você me bota em cada situação, né? Não, Mas veio porque quis, né? Não, que é isso? Pois é. Mas eu queria te dizer, antes de mais nada, lembrar que o pessoal lá da execução penal sempre está te vendo aí nesse teu projeto novo, não é? Aqui nesse teu programa. Eu não vejo porque eu não tenho... internet, eu pelo menos não vive mexendo em não tenho rede social, não, só o Zap, já estou muito moderno, né? Mas eu vejo quando alguém está perto de mim, que está com o aparelho e me coloca na web, né? Não é isso que chama? Na web. Pois bem, então eu vou mandar um abraço para todo mundo que trabalha comigo lá na execução penal, que disseram, não esqueça da gente não, tal. Opa, manda falar, J. Ferreira vontade, mandar um doutor. abraço. Eu digo, pode ficar à vontade. Então, veja só, Jota, eu queria dividir esse momento em duas situações. Primeiro, a indignação das pessoas, não é? Esse é um dado expressivo. E essa indignação das pessoas em face de como foi noticiado a questão. O cara estava encostado na mulher e ejaculou no pescoço da mulher, tal, essa coisa toda. Isso foi a notícia. É claro que isso é chocante e tal, etc. Esse é um fato. O outro fato, vou dividir até em mais partes, né? O outro fato, o que seria do juiz ou do promotor ou da pessoa, de qualquer um de nós, se isso acontecesse com qualquer um da família? Evidentemente que qualquer pessoa, ou talvez a maioria das pessoas, dava uma pisa nele. Eu matava o outro, enfim. Essa é a questão emocional, é a questão, vamos dizer, carnal da situação. Ele fez isso, eu matava, eu esfolava, eu capava, eu fazia isso, aquilo. Bem, esse é um dado. O outro, por fim, o que nos sobra é a questão da lei. Veja só. O legislador, há um tempo atrás, o Congresso Nacional modificou a configuração do crime de estupro. E quando ele mexeu nos crimes contra os costumes, né, aqueles crimes que são chamados de crimes sexuais, né, ele fez uma modificação, e a modificação foi profunda. Para você ter uma ideia, o estupro era constranger mulher, mediante violência ou grave ameaça, a ter com ela conjunção carnal. Ou seja, a relação sexual propriamente dita, a relação vaginal. Não é? Isso que era o estupro, só com mulher. Com a nova legislação, com a mudança no Código Penal, que modificou o contexto desses crimes contra costumes, deixou de ser mulher, de ser constranger mulher, ou seja, forçar a mulher, passou a ser constranger alguém. Então o estupro pode ser praticado inclusive contra o homem, constranger alguém. Agora, esse constrangimento a alguém é um constrangimento mediante uma violência ou grave ameaça. O que o juiz disse a todos nós, e talvez tenha sido importante, me desculpem a pretensão de dizer isso, eu estou falando que talvez tenha sido importante que o debate dessa decisão, claro que eu não queria que acontecesse isso com ninguém, mas o debate dessa decisão, por quê? Porque abre os olhos do legislador. O que o juiz disse foi que a prática por ele, a prática dele, do rapaz, que certamente devia ter ficado preso, não por essa, mas pelas outras vezes que você me disse que ele, 5 vezes, né? Aqui diz 15 vezes. 15 vezes. 15 passagens pela polícia, incluindo então, 3 prisões. Pois é, então, se ele já tinha essa folha de antecedentes, ele já tinha esse histórico criminal, evidentemente que isso poderia e deveria, na minha visão, como você também, motivar a sua custódia, manter a prisão. A prisão que tinha havido ali em flagrante delito. Agora, do ponto de vista do delito que ele tinha sido acusado, que ele foi acusado, na verdade,
o delito não é estupro. Veja que coisa interessante. Ele não é estupro. Por quê? Porque o estupro é constranger, ou seja, seria se ele forçasse a mulher mediante uma violência, é claro que o ato já é uma violência. O ato já é um constrangimento, sem dúvida nenhuma. Mas eu queria que nós, assim, todos nós nos entendêssemos na seguinte forma. A lei diz assim: constranger alguém, ou seja, forçar alguém, coagir alguém a ter uma relação, qualquer que seja. Então, se ele tem chegado lá, colocado uma faca nela e ter dito, eu vou fazer aqui vou ejacular, vou fazer alguma coisa com você, aí se caracterizava estupro. Infelizmente, o legislador, quando fez essa modificação no Código Penal, ele deixou um hiato, um vácuo entre esse crime de estupro, que hoje é o que está valendo no Código Penal, e essa lei da contravenção penal. Então, na verdade, o que ele praticou na legislação, infelizmente, foi uma contravenção penal, que é um crime chamado de menor potencial ofensivo. Não é o crime que ele praticou que é de menor potencial ofensivo, é a contravenção penal. A gente um dia pode falar mais sobre isso, mas o importante é que o povo, as pessoas saibam que é preciso que o legislador trabalhe nesse sentido para que a gente tenha uma punição específica e mais grave para esse tipo de comportamento. Eu gostaria de ficar mais tempo conversando com o doutor Marcelo Zurgetti, e eu falei para os senhores que ele é de uma inteligência extraordinária. Que é isso, rapaz? Agora, uma coisa ficou clara aqui. O juiz cumpriu o que o legislador estabeleceu. Quando eu digo legislador, estou me referindo ao Congresso Nacional. Para o fato. Agora, eu acho que uma pessoa que já tem 15 passagens, ou 5 ou 10, com um histórico desse, mesmo que ele tivesse cometido um crime, uma contravenção penal, fosse ela qualquer uma, jogar uma cinza de cigarro em alguém, por exemplo, qualquer coisa dessa ordem, qualquer coisa pequena, mesmo assim, ele não tinha mais condições de ter essa liberdade para responder essa contravenção. Ele deveria sim ser segregado, não por esse fato específico de uma contravenção penal, mas pelo histórico dele. Mais. Exatamente. Então você veja bem, o doutor falou muito no legislador. Sabe quem é que legisla? São os políticos. Sabe onde são feitas as leis? No Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, referendado pelo Senado Federal. Será que esse pessoal está interessado pelo bem comum da sociedade brasileira? Ou está mais interessado em botar no bolso, ou como se costuma dizer, no pé do cipa, o dinheiro que ganha no final do mês, não é? Os pseudo-representantes do povo, não é? O que está faltando para que esse Congresso Nacional legisle com respeito e dignidade, tá certo? Olhando o sofrimento enfrentado pelo povo, olhando a cara do povo para fazer uma legislação que seja coerente com as nossas necessidades. Porque o legislador é o cumpridor da lei, que é o judiciário, é o outro. E aí vai o meu respeito a todo o judiciário, porque são homens de conhecimentos profundos a respeito da lei. E o próprio judiciário sofre com isso. Eu já ouvi depoimento de juiz que eu sou obrigado a fazer isso, mas não concordo. Quer dizer, o negócio está sério, está na hora de se pensar direitinho. Nós temos culpa nisso? É porque não sabemos escolher quem pode nos representar no Congresso Nacional. Pense nisso e vamos começar a abrir uma nova página na história do Brasil. Tá certo? Acho que está na hora. Vamos acabar com essa mania de nos conformar com essa piadinha de dizer que nós somos analfabetos políticos. Pode ser que a gente não compreenda a política como deveria, mas nós não somos idiotas. Muito obrigado ao doutor Marcelo Zurgetti pela gentileza de ter vindo aqui. E aí eu quero mandar um recado para você, meu amigo legislador, eleito pela vontade do povo, não é verdade? Se você agir com dignidade, deputado e senadores, e um detalhe interessante, em toda regra há exceção. Existem legisladores políticos da melhor qualidade, tá certo?
mas o número ainda é pequeno em relação ao número daqueles que têm assento nessas duas casas legislativas. Se você agir com dignidade, você não vai consertar o mundo. Mas de uma coisa você tenha certeza, meu velho, de que agindo com dignidade, aqui na Terra haverá um irresponsável, um político ordinário a menos. Uma boa noite e até a próxima semana. Eu desejo a todos um fim de semana maravilhoso com a proteção de Deus para todo mundo. E não se esqueça, nunca saia de casa de peito aberto. Pá! Antes, você pense duas vezes onde você está, olhe bem o que está acontecendo na rua, deixe de estar usando o celular no meio da rua, procure telefonar num lugar onde você possa conversar em paz, tá bom? Uma dicasinha do velho J. Ferreira. Um grande abraço a todos, tchau, tchau. Você já quis começar a faculdade, mas se assustou com o preço da matrícula? Você não precisa mais perder tempo. Na FAEL, sua matrícula é acessível e a sua primeira rematrícula sai de graça. Deixa eu explicar. Se você se inscrever ainda hoje em um dos nossos cursos, a matrícula sairá a partir de R$ 49,00. E mais, sua primeira rematrícula é grátis. É tempo de ganhar tempo e economizar. Acesse fael.edu.br e faça a sua inscrição agora. Mas ó, tem que fazer a sua inscrição agora, hein? Agiliza! Não acessou ainda? Tudo bem, eu espero. Tem gente que escolhe, compra, lava, corta. Está feia? Joga fora. Casca? Joga fora. Talo? Joga fora. Mastiga? Não gosta? Joga fora. Sobrou? Joga fora. E tem gente que sobrou? Recolhe. Casca? Aproveita. Talo? Aproveita. Ensina. Não desperdiça. Alimenta. Todos os dias, a ONG Banco de Alimentos leva comida de onde sobra para onde falta, fazendo parte da história da Joana, do Pedrinho, do seu Valdir, da Débora e mais de 22.000 pessoas diariamente. Acesse bancodealimentos.org.br, conheça essas histórias e veja como é bem mais fácil sorrir de barriga cheia. Banco de Alimentos. Seu carro merece o melhor em performance e segurança. Os pneus Aquarius Styles têm durabilidade e conforto que o seu carro precisa. Rode com tranquilidade. Rode com Aquarius Styles. Qualidade e segurança em pneus ecológicos. Venha conhecer a nova estrutura da melhor boate do Recife. Boate MKB. 4 ambientes todos climatizados. Brega, o melhor do samba e pagode. MPB, que também vira uma pista de flashback. E a pista mais badalada, Dance Music. Com um show de transformista, drag queens e caricata. Praça de alimentação e o bar tropical para melhor conforto de seus clientes. Rua Bispo Cardoso Ares, número 6, Boa Vista. Maiores informações acesse www.boatemkb.com.br ou pelo fone 32230921. Boate MKB, nem melhor nem pior, apenas um espaço diferente. Você sabia que 58% da população brasileira usa a internet e isso corresponde a mais de 100 milhões de brasileiros? Por isso que nossa programação tem mais de 5 milhões de alcance por mês. Anuncie conosco 3439-6304. Quer produzir com qualidade o seu programa? O lugar é aqui. Essa é a sua chance de produzir ao vivo o seu programa para o mundo. Cine TV Nordeste. O futuro é aqui.